Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Aqui quem vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos. Olha aí, em primeiro lugar eu queria agradecer aos 600 inscritos no meu canal, mandar um abraço a cada um de vocês, galera, muito obrigado. Eu vejo que vocês estão sempre participando aí, dando aquela curtida, comentando. Cara, tô muito feliz mesmo e, poxa vida, tomara que, o canal consiga mais inscritos ainda aí, que mais pessoas comecem a se libertar dessa farsa toda, que é a farsa cristã, né? E qualquer outra farsa religiosa também, porque a gente sabe muito bem que todos, sem exceção, todos os deuses foram criados por mentes humanas e arcaicas. Galera, seguinte, o vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa chamada, talvez vocês vão até achar, mas o que isso tem a ver? Eu vou falar de algo chamado apropriação indevida. É isso aí, apropriação indevida é o apoderamento de coisa alheia sem o consentimento do proprietário. Mas por que você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou provar dentro da própria Bíblia que esse Deus aqui inserido na mitologia judaica cristã, ele não é o Deus dos brasileiros, ele não é o Deus dos argentinos, não é o Deus dos americanos, não é o Deus dos britânicos, não é o Deus dos mexicanos, não é o Deus de nenhuma outra nação, a não ser a nação de Israel. Então, quando você está adorando aí, o Deus de Israel, além de você estar adorando um Deus que de fato não existe, você está adorando um Deus que nada tem a ver com você, um Deus que nada tem a ver com a sua nação, tá? E eu vou provar também dentro do próprio Novo Testamento que o mito Jesus, sim, é um mito. Tanto que eu já provei aqui no meu canal que nem historicamente esse cara algum dia passou pela terra, Eu vou provar dentro da própria Bíblia que até o mito Jesus aqui, ele jamais veio para salvar nenhum brasileiro de pecado algum. Ele não veio para salvar nenhum mexicano de pecado algum, não veio para salvar nenhum britânico, não veio para salvar nenhum outro povo, a não ser o povo de Israel. Isso daqui é o livro do povo de Israel, é a cultura deles, é a religião deles. Isso não tem nada a ver com nossa cultura, isso não tem nada a ver com a cultura do México, isso não tem nada a ver com nada. Tá? Se vocês pegarem o Vedas lá, que é a Bíblia sagrada dos hindus, é o Deus da cultura deles. Ao menos os indianos, todos eles, ao menos eles cultuam e adoram um Deus nacional deles. Eles não adoram deuses estrangeiros, E o que acontece com boa parte, dos países onde o cristianismo foi empurrado à força aí, é o seguinte: o povo aprendeu não, foi forçado, a adorar um Deus que nem é o Deus nacional deles, mas sim um Deus estrangeiro, Eu costumo sempre dizer isso, que quando os portugueses, invadiram aqui a nossa terra, não, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil, O Brasil já era descoberto. E o que aconteceu? Eles já eram cristãos na época, então eles impuseram a cultura deles, que já era deles também, Que também eles, os próprios portugueses, eles apropriaram essa religião indevidamente, porque é uma religião dos judeus. Ou veja só, se caso, ao invés de serem os portugueses, foram, de repente, os turcos, muçulmanos que tivessem invadido aqui, o Brasil, hoje 95% dos brasileiros iriam adorar Alá, iriam sim, porque é isso que a gente sabe que acontece quando um grupo religioso invade uma terra, Com o passar do tempo, todas aquelas pessoas vão começar a adorar aquele Deus que foi imposto pelaquela galera que, de repente, lá invadiu tal país. E todas as pessoas do Brasil iriam acreditar que de fato só Maomé é o verdadeiro profeta e blá blá blá. E todas as manhãs, 95% dos brasileiros aí, iriam se ajoelhar em direção à cidade de Meca lá e ia ficar lá. É isso aí que acontece. Não tem como você falar para mim que mas Deus olhou pelo Brasil e é por isso que nós brasileiros somos cristãos. Não, seria um puta Deus separatista, Se escolhesse o Brasil, mas não escolhesse lá a Índia, suponhamos, Então vamos lá. A gente sabe que tudo isso aí é imposição do homem. O Deus de um ser, ele só chega naquela terra quando o crente daquele Deus chega naquela terra. Senão Deus não aparece ali para ninguém, não acontece nada disso, porque deuses não existem, são fabricações humanas. Então, galera, vamos lá pro vídeo, que o vídeo de hoje vai estar, sensacional. Cara, já a Ramé tá aí, sem miséria, já dá aquele like lá. E, compartilha o vídeo também, que, cara, esse vídeo aqui não pode passar batido, galera. Compartilha geral o vídeo aí. Vamos então provar dentro da Bíblia, tá? Que esse tal de Jesus aqui,
Por mais que nós já provamos aqui que ele nunca existiu, tem vídeos meus aqui provando aqui que ele jamais vai voltar, tem tudo aí, tem vídeo pra caramba, provando tudo aí, cara. Dentro da própria Bíblia lá eu consigo provar tudo, que esse Jesus jamais vai voltar, porque já era para ter voltado lá no seu tempo. Cara, tem vários e vários vídeos aí, galera. Só vocês pesquisar todos os meus vídeos, vocês vão ver de tudo essa farsa aqui. Só que agora, hoje, dentro da própria narrativa bíblica, né? A gente vai falar agora da mitologia, tá? A própria mitologia afirma categoricamente que esse Jesus aqui não veio salvar nação nenhuma, a não ser a nação de Israel, beleza, gente? Então é o seguinte, para isso eu vou deixar capítulos e versículos. Quem quiser pegar uma Bíblia aí, acompanhando comigo aí, dando pause no vídeo e vendo. Galera, vamos lá, simbora para mais esse vídeo aí, ó. Vamos lá, vamos começar pelo Hebreus capítulo 9, versículo 15. Olha só a informação que a palavra do Senhor nos oferece aqui pra gente, né? Nós, brasileiros. Vai falar aqui sobre a morte de Cristo e a nova aliança. Olha isso aí, a morte de Cristo e a nova aliança. Versículo 15, Hebreus 9. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança. Qual nação tinha alguma aliança com o Deus israelita? Japão tinha alguma aliança com o Deus israelita? Não, né? Brasil tinha alguma aliança com o Deus israelita? Não. Qual a única nação que tinha aliança com o Deus israelita? O Deus de Israel. Então, continuando aqui. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus. Prestem bem atenção nisso. Para os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Ou seja, qual era o povo que foi chamado por Deus? Qual era o povo que foi chamado por Deus? Olha aí então, vamos lá então abrir no livro de Oséias. Oséias capítulo 11, galera. Oséias capítulo 11. Vamos lá? A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quem é esse filho aqui que Deus está chamando que estava na terra do Egito? O povo de Israel, porque segundo a mitologia judaica, né, esse povo ficou cativo durante 400 anos lá pelos egípcios, né? Então, quando fala aqui em Hebreus 9, vou repetir de novo, portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus. Qual a nação que foi chamada por Deus? A nação de Israel. Oséias 11. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Então aqui deixa bem claro aqui que Jesus veio salvar o quê? O povo que tinha uma aliança com Deus e que foi chamado por Deus. Qual foi a nação que foi chamada por Deus? A nação de Israel. Então não tem como você falar: ali, mas Jesus morreu por você. Não, eu sou brasileiro, eu não sou israelita, eu não tenho nada a ver. Isso aí não é religião minha, não é cultura minha. Isso aí é uma mitologia deles. Eles criaram essa mitologia. Todo povo vai criar um Deus e vai falar que aquele Deus lá escolheu só aquela nação, é óbvio. Se você também pesquisar lá as religiões lá dos antigos egípcios lá, Horus era o quê? Era um Deus do Japão? Horus era o quê? Um Deus da Inglaterra? Não, Horus era um Deus da onde? Do Egito. Se você pegar a mitologia lá, grega, Zeus era o quê? Zeus também era um outro deus nacional. Era o deus da Grécia, não tem como. Se você pegar os deuses sumérios lá, eles eram deuses da Suméria, eles não eram deuses de outras localizações. O Deus de Israel aqui é o Deus de Israel, não é o Deus de Japão, não é o Deus de outra cultura, não tem como. E continuando aqui, para vocês entenderem tudo, passo a passo aqui, ó. Gálatas, capítulo 4, tá? Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Debaixo da lei. Nós vivíamos debaixo da lei? Não, nós não vivíamos debaixo da lei. Quem vivia debaixo da lei era quem? O povo judeu. Para libertar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus veio, repetir.
Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar quem? Os brasileiros? Os japoneses? Não, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós, quem escreveu isso aqui era o quê? Era brasileiro? Não, era judeu. A fim de que nós, ele está se incluindo, ele era judeu, quem escreveu, ele está se incluindo nisso, para que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus. Então, qualquer povo que não estava abaixo de Deus, esse Jesus não veio para tirar eles debaixo de lei nenhuma. A gente nunca ficou abaixo de lei alguma. Em Gálatas também aqui, ó, capítulo 3, galera, de Gálatas, versículo 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, quem escreveu isso aqui era judeu. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, judeus, nos livrou da maldição imposta pela lei. Ou seja, Jesus aqui só veio salvar a nação israelita, a nação que estava o quê? Abaixo da lei. Não veio para salvar nenhuma outra nação que não estivesse abaixo da lei. Então não tem como você vir falar para mim que, mas Jesus morreu por você. Não, por mim não. Não morreu por mim, não morreu por japonês nenhum, não morreu por britânico nenhum. Gente, acorda para a realidade. Isso aqui é uma religião judaica, cultura judaica. É um Deus nacional, é o Deus dos judeus. Tá? Outro também aqui, ó, se você for lá em Atos, tá? Abre o seu livro aí, no Atos, capítulo 13 de Atos, bem no versículo 23, olha só o que a Bíblia vai nos relatar aqui, ó. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. Olha só, Deus pôs como Salvador de Israel. Deus não pôs como Salvador dos brasileiros, dos mexicanos, dos argentinos, dos bolivianos. Não, a Bíblia é muito clara. Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Então a Bíblia está toda hora falando aqui. Jesus veio para salvar quem? Os israelenses. Tem mais, o que não falta na Bíblia são passagens afirmando o que eu estou dizendo para vocês aqui. Atos também, capítulo 5, versículo 30. Olha só que mensagem aqui. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados, olha só, o Deus dos nossos antepassados, quem está escrevendo isso aqui? Judeus, eles estão falando que o Deus dos nossos antepassados, quem são os antepassados dos judeus? Abraão, Isaac, Jacó, né? Aquela raça mitológica toda lá que a gente sabe que até historicamente nunca nem passou pela terra. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio para salvar quem? Algum brasileiro? Não, o povo de Israel. A Bíblia está toda hora falando isso. Vocês se enganam porque vocês querem. A gente pode também vir aqui, ó, em João, livro de João aqui, tá? Capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 51. Boa ideia, hein? Vamos lá? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote, naquele ano estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Jesus ia morrer pela nação. Qual nação, Hélio? A nação de Israel, tá? Brasil é a nação de Jesus? Jesus era judeu. E não somente pela nação, mas também para reunir, olha isso é muito forte, gente. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda a terra. Qual era aqui a nação de Deus que estava espalhada por toda a terra? Era a nação brasileira? Era a nação egípcia? Qual era a nação aqui? A nação o quê? Israelense. Não tem como. Não tem como você falar que, mas Jesus ia morrer por mim. Não, a Bíblia está toda falando aqui, ó. Pela nação de Israel, sempre pela nação de Israel. A mensagem para falar, vai aí e mande a mensagem para todos os povos, é porque os israelitas, eles estavam misturados já em todos os povos, e eles tinham que saber dessa nova aliança, que Jesus iria salvar e iria resgatar todos os povos, todos os israelenses, todos os judeus, né? Para que eles fossem libertos da lei. Então Jesus não veio para salvar ninguém, a não ser o povo judeu. Vamos acordar para a realidade, gente. Não é o Hélio que está falando isso, é a Bíblia.
tá? É a Bíblia que está falando isso aqui. Hélio, mas a Bíblia, tu não acredita na Bíblia? Sim, eu não acredito, eu sei que é uma mitologia. Mas se você acredita na Bíblia, por isso que esse vídeo é para você que acredita na Bíblia. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de um Deus, aí ele está falando toda hora que ele veio salvar o povo dele. Não é teu, você não é israelita, você não tem nada a ver com isso aqui. Você não tem nada a ver com isso aqui. Tem mais, não acabou não. O que não falta aqui é passagens provando o que eu estou falando de fato aqui. Eu não uso outro livro. Não tem como pegar, sei lá, o livro do Batman para provar que a Bíblia é cheia de contradições. Não, eu tenho que pegar a própria Bíblia e mostrar para vocês isso. Porque vocês não estudam a Bíblia, vocês não leem a Bíblia, vocês no máximo pegam lá aquele versículo lá que o pastor lá de vocês, ou o padre lá de vocês, o cara que está lá roubando o dinheiro de vocês, né? Ah, lê esse salmo bonitinho, aquele salmo que fala, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Isso é legal, mas por que ele não fala para quem esse Deus está falando? É para você? Não, ele está falando toda hora para a nação de Israel. Mas isso é lógico que o teu padre não vai te falar, o teu pastor não vai te falar isso. Se ele começar a falar isso para você, você vai saber que isso aqui não passa de uma trama, você não vai mais frequentar a igreja e ele não vai mais ganhar teu dinheiro. Porra, meu, isso é óbvio. Vamos lá então, Lucas, abram sua Bíblia aí no livro de Lucas, tá? Capítulo 1, versículo 68. Olha isso aqui, ó. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Olha aí, brasileiro. Olha aí, mexicanos, argentinos, vocês fazem parte do povo desse Deus aqui? Vocês não fazem, cara. Jesus não veio para salvar vocês, não. Acordem para a realidade, cara. Enviou para nós um poderoso Salvador, versículo 69. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Outra mentira também, porque tem vídeos meus provando aqui que Jesus não é filho de Davi algum, tá? Se vocês forem lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 41 ao 45, tem uma passagem lá que supostamente, né, segundo a Bíblia, é o próprio Jesus falando que ele não é filho de Davi. Ainda tem mais isso. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Os seus santos profetas. Tinha algum profeta de Deus ali que não fosse de Israel? E aí? Tinha algum profeta ali japonês? Algum profeta, sei lá, grego? Tinha algum profeta ali egípcio? Não. Todos os profetas são israelitas, pô. A religião é deles, pô. Eles que criaram esse Deus, eles que criaram essa religião. Ele prometeu nos salvar, quem está falando isso aqui é um judeu, tá? Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos. E para quem não sabe, todo o povo da terra, né, é considerado inimigo desse Deus aqui, porque não faz parte da nação que ele escolheu para ser adorado, da nação que ele escolheu ali para servir. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Olha aí. Você brasileiro, você é antepassado aí de Abraão? Não, então ele não veio salvar você não, acorda para a realidade. Ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele, É só a tribo de Israel que é somente eles, são só os judeus que é o povo desse Deus aqui. Somente dele, e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus do Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Dos pecados de quem? Dos israelitas, aqueles lá que eles estão espalhados por toda a terra. E a mensagem, o evangelho tem que ser falado para eles, tem que ser mostrado para eles. Está falando, olha, agora a gente tem uma nova aliança, tá? A gente não vai ficar mais naquela aliança do Velho Testamento, não. Agora apareceu aqui um cara pra gente aqui, tá? O nome dele é Jesus e ele vai nos resgatar. Não tem nada a ver com você, se você não é judeu, não é israelita. Esse Deus não é para você. Acorde para a realidade, tá? Tem mais, o que não falta aqui, ó. Lucas também aqui, ó, capítulo 1, tá? Vamos lá a partir do versículo 15, tá? É o seguinte: pois para o Senhor Deus ele será um grande homem, ele nos deverá beber vinho
nem cerveja. Ele não deverá beber vinho, nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor. Aqui está falando que vai levar muitos brasileiros ao Senhor. Aqui está falando que vai levar muitos egípcios ao Senhor. Aqui está falando que vai levar muitos gregos ao Senhor. Não, está falando aqui, vai levar muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. A Bíblia está toda hora falando, a salvação é para o povo de Israel. Não acabou não, tem mais, tem muito mais aqui. Olha só, se a gente for agora em Mateus, olha só o que Mateus vai nos relatar. E segundo aqui, Mateus, isso aqui está saindo da própria boca do Jesus lá. É próprio Jesus que está falando o seguinte. Mateus capítulo 15, versículo 24. Olha o que o Jesus aí, o brasileiro, você, o cristão brasileiro. Olha o que Jesus aqui, segundo a Bíblia, está falando para você mesmo. Isso não é você que fala que Jesus morreu por você? Olha o que Jesus está falando para você, que fica aí babando no ovo dele lá. Só falta, né? Não é? Só falta chupar lá? Então, com a linguinha no saco, puxando o saco de um cara que não é para tu, não veio te salvar porra nenhuma. Olha só o que o próprio Jesus está falando aqui, ó. Mateus 15, versículo 24. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não tem mais o que falar, gente, acabou. Aqui, segundo aqui a Bíblia, o próprio Jesus está falando isso. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, você é do povo de Israel? O brasileiro, o argentino, o britânico, vocês são da casa de Israel? Vocês não são, cara. Por que vocês estão adorando um Deus internacional? Olha o que vocês estão falando, isso aqui, ó. A apropriação indevida. É isso que vocês estão fazendo. É se apoderar de coisa alheia sem o consentimento do proprietário. Vocês não são cristãos. Vocês estão fazendo o quê? Uma apropriação indevida de um Deus que não é nacional de vocês, tá? Então, vocês estão pegando um Deus estrangeiro para adorar um Deus estrangeiro, que não veio para resgatar vocês nenhum. Vocês não têm pecado. Brasileiro não tem pecado, japonês não tem pecado, ninguém tem pecado. Porque quem estava abaixo da lei aqui era o povo de Israel. E Jesus veio para tirar quem? O povo que estava debaixo da lei. A gente não tinha nada a ver com essa lei, a gente não tem nada a ver com esse Deus aqui. É outra cultura, outra religião. Vamos lá então? Olha aqui, Mateus também, tá? Se vocês quiserem abrir aí no capítulo 2 agora de Mateus, versículo 6. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Vocês estão entendendo? Aqui não está falando, Jesus vai salvar aqui os brasileiros, vai salvar... Hélio, mas também é ignorância sua, né? Porque nessa época, 2000 anos atrás, né, o Brasil ainda não existia. Então, independente disso, porque muitos países também já existiam, né? Não existia já o Egito, existia a Grécia. Então, por que não falar aqui, Porque ele vai ser o líder de todos os povos da terra. Pronto, era só falar isso, mas não, está toda hora falando. Pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Não está falando que vai guiar o povo grego, não está falando que vai guiar aqui o povo egípcio, nada a ver, tem muito mais ainda. Mateus capítulo 1, galera, versículo 20, abram sua Bíblia aí, Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, preste atenção nisso, ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo, qual era o povo de Jesus aqui, gente? Os egípcios eram o povo de Jesus? Não, cara, a Bíblia está toda hora falando, Jesus não veio para salvar ninguém, ele mesmo falou lá, eu só vim para o povo de Israel, eu vim salvar o povo de Israel, acabou, não tem nada a ver, você ficar adorando deuses estrangeiros, cara, ele não veio nem te salvar, não adianta. Tem mais, cara, aqui, não falta aqui capítulo e versículo, tem muita coisa aqui, vocês gostam de ler salmos, né?
Vocês não gostam? Salmos, eu adoro ler Salmos, né? Abram em Salmos, então. Salmo, vamos lá, 147. Salmo 147, versículo 19, tá? O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó. Você é descendente de Jacó? Leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo aqui para vocês. Salmo 147, versículo 19, versículo 20. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Versículo 20 agora. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Então não adianta. Não adianta vocês me querer falar para mim. É a Bíblia que está falando, não é o Hélio. O Hélio só estuda a Bíblia, de capa a capa. Versículo por versículo, ponto por ponto, vírgula por vírgula. É só isso que eu faço. A maioria dos ateus, inclusive, conhece bem mais a Bíblia do que qualquer religioso. Inclusive, teve até já uma pesquisa falando sobre isso. Os ateus sim conhecem a Bíblia. Religiosos não conhecem a Bíblia. Religioso não estuda, religioso não abre Bíblia. Não tem jeito. Crônicas também, a gente pode ir lá, Crônicas, capítulo 17, a gente vai ver isso aqui, capítulo 27, versículo 21 aqui, tá? Livro de Crônicas. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel. Estão entendendo? Não há, não tem como, não há. Isso aqui é o Deus de Israel, gente. Que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizestes por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre. Não tem jeito. Teu para sempre. Ó Senhor, te tornastes o seu Deus. É o Deus de Israel, gente. A Bíblia está toda hora falando isso aqui. Não tem como vocês fugirem disso aqui. Não tem como. Tá? Olha só. Deuteronômio 32, tá? Versículo 8 aí, tá? Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo de suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Você é descendente de Jacó, brasileiro? Hein? É complicado, né, cara? É complicado. Você não estuda a Bíblia, você fica aí. Fica falando um monte de merda ainda. Jesus morreu por você. Não, eu não sou israelita, eu não sou judeu, cara. Jesus não morreu por mim porra nenhuma. Deuteronômio também, vamos abrir o número de Deuteronômio aí, tá? Deuteronômio 4, versículo 7, para a gente fechar com chave de ouro. Simbora? Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. Nenhuma outra grande nação. Quem é essa nação aqui? É a nação brasileira? Não. É a nação portuguesa? É a nação americana? Não. Nação de Israel. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Está falando aqui, nenhuma outra nação tem esse Deus aqui. Só a nação de Israel. E não poderia ser diferente. Por que não poderia ser diferente? Porque é um Deus criado pelos judeus, gente. Quando os egípcios lá, eles criaram lá Horus, criaram aquelas divindades todas do Egito lá, também aqueles deuses não eram para salvar outras nações, era para salvar só o povo do Egito. As bênçãos eram só para o povo do Egito. Tu acha que Zeus salvava o povo do Egito? Não. Zeus só abençoava ali os gregos. É lógico, foram os gregos que criaram Zeus. Os judeus criaram Yahvé. Tu acha que esse Deus aqui vai salvar outra nação, que não seja a nação israelita? Não tem como. Galera, vamos estudar a Bíblia, tá bom? Porra, para com essas babaquices aí, tá? Nunca mais fale isso, ó. Jesus morreu por você, não, cara. Vai falar isso pra um israelita lá, né? Vai falar isso pra um judeu. Porra, pra mim não, eu sou brasileiro, pô. Vamos acordar pra realidade. Galera, um beijo a todos aí, ó. Vamos, caraca, amarreta o like aí, tá?
Ative também o sininho de notificação para vocês sempre ficarem por dentro quando chegar um novo vídeo aí. E um abraço a todos, galera. Valeu, ó. Beijão. Fui!